conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, em plena pandemia, a gente teve a divulgação do sistema de alerta, né, dos dados do sistema de alerta de desmatamento do Amazon, mostrando que o desmatamento na Amazônia em abril foi o maior dos últimos 10 anos. Foram 529 quilômetros quadrados de floresta derrubada, que é um aumento de 171% em relação a abril de 2019. Como é que você vê esses números, Wagner? Com muita preocupação, não é, Glauco? Na verdade, esse é o resultado dessa não política, né, do governo federal em relação à Amazônia. Nós sabemos que desde outubro do ano passado foi criado esse sistema de negociação, de revisão das multas, né? Por meio do qual um eventual multado poderia fazer uma rodada de negociação, né? Sentar junto aos técnicos e tentar argumentar para reduzir ou eventualmente até cancelar a multa. E por meio desse mecanismo, então, nós passamos a ter um retardo ainda maior na decisão e principalmente na cobrança das multas ambientais, especialmente pelo desmatamento. Com o advento da epidemia do Covid, essas reuniões simplesmente deixaram de acontecer. Segundo relatos da própria imprensa, ocorreram apenas 5 reuniões esse ano. Então, nós temos, na verdade, um acúmulo muito grande, né, de demandas para análise das multas ambientais. Isso faz com que se estimule, portanto, o aumento do desmatamento. Esses números de abril, eles refletem, na verdade, essa política adotada lá em outubro desse ano, do ano passado, desculpe. Então, nós estamos, na verdade, colhendo, né, ou não colhendo, perdendo, na verdade, as árvores dessa política pública absurda. E, ao mesmo tempo, trocar todo o corpo dirigente, como o ministro Ricardo Salles fez, né, levando os militares da Polícia Militar de São Paulo para o controle da diretoria de fiscalização, também está se mostrando pouco eficaz. Nós estamos assistindo, na verdade, esse aumento aí indiscriminado e muito preocupante, Glauco, porque nós estamos falando de um recorde dos últimos 10 anos. Então, isso é uma tendência, né, de crescimento muito grande, muito preocupante. E os dados do Amazon são bastante firmes e corroboram também os dados do próprio DETER do INPE. Então, nós temos aí duas instituições importantes, uma, no caso, do Amazon, que é uma OCIP, enfim, né? E uma estatal, que é o INPE, as duas indo na mesma direção, mostrando um crescimento vertiginoso do desmatamento, com perdas absurdas, né, para toda a sociedade brasileira e sem nenhum tipo de punição a quem comete esses crimes ambientais. E os dados do Amazon também apontam, Wagner, um avanço do desmatamento justamente nas terras indígenas. Isso em tempos em que a gente prioriza, não, o isolamento social como o combate à pandemia de Covid-19, e a FUNAI ontem já mostrava que há pelo menos 350 casos de indígenas contaminados com coronavírus, e a gente sabe que esse número é subnotificado, ou seja, é mais um dado que também traz muita preocupação, Wagner. Exatamente, Glauco. O Amazon chegou a mapear, inclusive, as unidades de conservação, mas também as terras indígenas. E a terra indígena Munducuru, no Pará, por exemplo, né, chegou a 4 quilômetros quadrados de desmatamento, e Yanomami, que está na divisa Roraima, né, já pegando, inclusive, a Venezuela, 2 quilômetros quadrados, enfim. Então, nós temos, de fato, como você bem frisou, nesse desmatamento, né, um vetor de ingresso do coronavírus junto às comunidades originárias. Isso é muito preocupante porque acaba gerando, na verdade, um vetor de contaminação com implicações para a saúde dos indígenas assustadoras, né? A gente tem, infelizmente, não há nenhum tipo de apoio, de amparo a essas comunidades. A gente tem insistido nisso há algum tempo, e levar o desmatamento nessa hora, levar também o vírus, e com isso, infelizmente, propiciar o genocídio indígena, como a gente tem alertado já algumas colunas também. Não só eu, evidentemente, tem vários ambientalistas, vários colegas pesquisadores também, mostrando, indicando que esse tipo de ação vai levar ao extermínio desses povos tradicionais, desses povos originários, o que é muito preocupante, inclusive com um vetor também que a gente não tem controle, que são os povos isolados, né? Nós também podemos, infelizmente, a partir dessa penetração, também chegar aos povos isolados e aí perder até o que não se conhece, digamos assim, o que seria realmente catastrófico até em termos humanitários. Então, nós estamos assistindo aí
a pandemia associada ao desmatamento e a inércia do governo federal diante desses dois problemas estruturais, né? O primeiro anterior e a pandemia mais recente, mas que mostra aí uma inação bastante dura, que reflete a falta de apoio à saúde dos povos tradicionais originários, ou seja, todas aquelas ações que a gente assistia nos anos até 5, 6 anos atrás, elas foram simplesmente suspensas, os indígenas estão completamente desamparados nesse momento difícil, de que também são afetados pela pandemia. Wagner, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Wagner. Bom dia. Bom dia, Marilu. Wagner, bom, a gente está vendo aí se esse aumento foi de 171%, né, do desmatamento em relação a abril do ano passado, como vai chegar, em que percentual deverá chegar, se a gente levar em consideração, por exemplo, todas as queimadas que ocorreram em 2019, né? Então, quer dizer, o número é alarmante, é assustador, né, Wagner? Muito bem observado, Marilu. O número é realmente assustador e como projeção nós vamos ter aí, se nós tivermos 171% de aumento, né, até agora, quer dizer, como projeção isso é de fato muito assustador, né? Lembrando que nós vamos começar agora a ter a retirada primeiro, né, como é o processo clássico das árvores mais nobres, depois vem o tratorzão lá dizimando tudo e aí tem a queimada que ocorre geralmente nos meses de agosto, setembro, onde você tem para poder liberar justamente a área para a introdução do pasto, eventualmente até soja já. E, de fato, né, nós vamos estar vivendo aí, esperamos, né, alguma atenuação da pandemia, mas associado a isso vamos ter mais uma agravante ambiental que tem relação direta com o sistema respiratório, que é a poluição do ar a partir da queima da floresta amazônica. É sempre bom lembrar que foi justamente em agosto do ano passado que nós tivemos a chegada em São Paulo da fumaça da queimada da Amazônia. Então, é uma questão, um problema que vai ter repercussão nacional e que pode também agravar, se não tivermos até lá o controle da pandemia, pode ser mais um vetor que leva ao contágio, que leva, infelizmente, a crises mais agudas de todo o sistema respiratório, que é uma das evidências da Covid-19. Exato. E agora eu vou só acrescentar também mais um tema, Wagner, que você falou inclusive na semana passada, a gente já relembrou isso no início do jornal, em relação à MP, né, 910, MP da grilagem, que caducou ontem e hoje já pode entrar em votação o projeto de lei 2366, que está sob a relatoria do deputado do Amazonas, o Marcelo Ramos, do PL, né? Então, os artistas também já fizeram mobilizações rapidamente, né? Já ganhou as redes sociais. É muito importante realmente a gente barrar esse projeto de lei, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. De fato, como a gente anunciou a semana passada, né? Isso foi quase que uma estratégia, né? Eles recuaram com a medida provisória para voltar com o projeto de lei. E de certo modo, né, não há mudança estrutural a que o governo propunha por meio da MP. Na verdade, há uma atenuação da data de perdão da ocupação ilegal, mas o princípio continua o mesmo, né? Nós estamos dando terra a um preço muito mais baixo que o de mercado para quem não cumprir a legislação ambiental, ou seja, nós estamos estimulando o crime, né? Estamos estimulando, sim, o desmatamento, quando nós sabemos que o desmatamento é uma das fontes, sem dúvida, que pode gerar novas pandemias. A gente tem insistido nisso, não sou só eu, vários pesquisadores, tem um texto belíssimo da Vandana Shiva, por exemplo, publicado essa semana também, onde ela insiste, né, que o contato com vírus que estão na natureza se torna cada vez mais próximo à medida que nós chegamos à natureza, à medida que nós vamos desmatando e vamos tendo contato com esses seres que estão aí, né? Não é nenhuma invenção laboratorial, eles já estão aí. Na verdade, nós não temos contato. E ao desmatar, evidentemente, nós vamos ter contato com esses seres e aí pode chegar também novas pandemias, eventualmente mais ou menos agudas, como essa que nós estamos assistindo. Então, é também um momento inadequado, até em termos de pandemia, de saúde global, né? Nós podemos estar criando no Brasil mais um vetor que pode agravar a veiculação da Covid, eventualmente, se surgir uma outra pandemia em meio a esse movimento, né, que a gente está assistindo aí de estímulo ao desmatamento, no qual o PL, sem dúvida, corrobora, né? Ele seria, digamos, a grande coroação de todas as ações ilícitas, né? O cara foi lá, desmatou ilegalmente e agora ele vai ter regularizado a sua terra pagando preço muito aquém do que o mercado pagaria. Então, é de fato um prêmio, né,
entre aspas, por favor, né, a quem praticou o ilícito. E nós não podemos ser coniventes com isso, é preciso sim levantar essas questões. Eu vi que você no início, eu até agradeço a referência, você citou que vai ter há pouco, agora às 11 da manhã, eu vou procurar tentar acompanhar, estou com alguns compromissos, mas enfim, vamos ter aí a coletiva, né, dos organismos, de vários órgãos, etc., para que a gente possa somar forças. É preciso que esse tema bombe nas redes sociais. Veja, o Enem, por exemplo, né, bombou nas redes sociais ontem e o Senado votou pelo cancelamento do Enem. Temos que fazer algo semelhante hoje. É uma batalha a cada dia. E isso dá para fazer dentro de casa, sim. A gente pode mandar mensagem, pode, enfim, entupir as redes sociais aí com esses apelos. E é evidente que aí os artistas têm um papel fundamental, porque eles têm uma capilaridade que nós não temos. Então isso tudo ajuda e vamos levantar essa bandeira, assim. Mesmo estando em casa, dá para fazer um esforço importante, levar a mobilização e barrar esse projeto que é absurdo, inadequado e que premia o ilícito. Muito bem, Wagner, obrigada aqui. Um forte abraço para você e para o seu cachorro. Dessa vez foi o seu que latiu, não foi o meu, hein? Qual que é o nome dele mesmo? Participação especial, cotidiana aqui, né? Como é que ele se chama mesmo, Wagner? Petra. Como? Petra, é fêmea. Ah, é fêmea, Petra. Tá certo, Wagner. Olha, super abraço para você, viu? Até mais. Até mais, até mais. A gente agradece sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, Wagner, e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.